Olá a todos, meu nome é Mariana e a gente vai começar aqui então a nossa segunda aula do segundo módulo, tá? Que é a integração de dados. Então, vou começar aqui importando os pacotes necessários primeiro, tá? Nessa segunda aula, né, a gente vai usar somente a biblioteca Pandas, tá? Vou importar aqui. Aqui são alguns comandos auxiliares que a gente pode ignorar, tá? E, bom, até agora, né, a gente realizou aí a limpeza do nosso conjunto de dados, né, vocês viram aí a primeira aula com o Danilo, garantindo, então, a remoção de possíveis impurezas, tá? Então, agora, a próxima etapa, né, da preparação, né, do pré-processamento é combinar dados de diferentes fontes para obter uma estrutura unificada com informações mais significativas. Então, por exemplo, né, imagine que você precisa analisar a popularidade de uma lista de músicas. No entanto, você possui apenas uma tabela separada listando informações básicas de todas as músicas presentes nos charts do Spotify, incluindo aí o nome e o identificador das músicas e de seus artistas. Então, portanto, né, para obter as informações de popularidade musical, você decide então coletar informações extras dos charts, onde você obtém uma tabela contendo o score da popularidade e a data de lançamento dessas músicas, tá? Só que nessa tabela, a única informação de identificação da música é o ID, né, o identificador. Então, né, apesar de você ter ali as informações que você precisava para sua análise, sem o nome da música, né, do autor, do artista, vai ser difícil, né, dizer de qual música que você está falando, né, de qual música que você está analisando. Então, o que que a gente faz, né? Se a gente quiser realmente fazer uma análise completa sobre a popularidade das músicas coletadas, a gente precisa reunir os dados dessas duas tabelas em um único lugar. E esse processo ele é denominado integração de dados. Então, nessa sessão, a gente vai explorar aí um recurso essencial oferecido pela Biblioteca Pandas para realizar a integração de dados, que é a função merge. Bom, a função merge ela é muito utilizada quando você deseja combinar objetos de dados com base em uma ou mais colunas-chave, né, de maneira bem semelhante aí a um banco de dados relacional. E essa função ela implementa três tipos de associações: um para muitos e muitos para muitos. E aí o tipo de associação realizada vai depender, né, essencialmente aí da organização do seu conjunto de dados de entrada. E aqui a gente vai mostrar exemplos simples dessas três associações, né, desses três tipos de associação, e aí a gente vai discutir opções detalhadas mais para frente. Bom, inicialmente, né, para exemplificar, a gente vai integrar informações sobre as músicas do nosso conjunto de dados a partir de diferentes tabelas. Tá? Então, para isso, a gente vai dividir a tabela Tracks em dois data frames, né, o def1 e o def2. Então, aqui no def1 a gente tem o identificador e o título da música, o identificador e o nome dos artistas. E no def2 a gente tem também o identificador da música, a popularidade e a data de lançamento. Tá? Então, atenção, né, ambas as tabelas, né, têm ali a coluna Song ID para identificar cada uma das músicas. Né? Isso vai ser importante mais para frente, tá? Então, começando aqui lendo os dados, né, e criando os dois data frames. Então, aqui eu estou usando a função read table, né, que vocês viram aí no primeiro módulo, com o Danilo, tá? Só que aqui eu estou usando esse parâmetro useCalls, que ele vai selecionar campos específicos desse arquivo aqui, tá? Então, eu vou passar exatamente, né, as colunas que eu falei aqui para vocês, de cada data frame para a gente criar. E aí aqui eu vou imprimir, né, os dois data frames lado a lado para a gente visualizar, tá? Então, aqui a gente tem, né, exatamente as colunas que eu tinha dito aqui anteriormente, tá? Bom, então a associação um para um, né, ela é talvez aí o tipo mais simples de fusão, que é muito semelhante à concatenação de colunas. E nesse tipo de relacionamento, cada registro na primeira tabela, né, pode ter somente um registro correspondente na segunda tabela, e cada registro na segunda tabela pode ter somente um registro correspondente na primeira tabela, como a gente vê aqui nessa figura. Então, nesse exemplo, a gente quer unir, né, as tabelas DF1 e DF2 para reunir aí informações de popularidade das músicas do Spotify, né, usando a função merge. Tá? E ao usar essa função, a gente precisa fornecer dois argumentos obrigatórios, que é o data frame esquerdo e o data frame direito, aqui para esses dois campos da função. Que no nosso caso, né, nada mais é que as tabelas DF1 e DF2. Bom, e depois disso, você pode fornecer vários argumentos opcionais, tá, para definir como que as tabelas vão ser ali mescladas. E nesse primeiro exemplo, o único parâmetro que a gente vai precisar setar é o ON, que vai informar quais colunas ou índices a gente vai unir, né, que a gente deseja unir. Então, seria ali as nossas colunas-chave ou índice-chave. No nosso caso, a gente vai passar a coluna Song ID, né, que, como eu falei anteriormente, né, ela está presente em ambas as tabelas. Então,
Vamos aqui a função, né, a função merge do pandas, a gente passa, como eu falei, as duas tabelas, né, da esquerda e da direita, que a gente quer unir, e no parâmetro on a gente passa a nossa coluna-chave, que no caso é o som ID. Tá? Então, rodando aqui, né, o resultado da junção ela vai ser um único data frame, que é o def3, que vai combinar as informações das duas entradas, né, baseado aí nos valores comuns presentes na coluna song ID de ambos os data frames originais. Tá? Observações. Lembre-se, né, que se você usar o parâmetro on, a coluna ou índice especificado, ela deve estar presente nas duas tabelas, tá? E se você não passar, né, se você não especificar o parâmetro, as colunas que compartilham o mesmo nome nos dois data frames vão ser usadas como colunas-chave na junção. Então, vamos testar esse caso, né? Então, aqui a gente faz a mesma operação, só que agora sem especificar a coluna-chave. E aí, se você comparar aqui o resultado, né, com o da figura aqui, a gente vê que é realmente exatamente o mesmo resultado, né, porque a função média, ela consegue identificar aí as colunas que compartilham o mesmo nome para fazer essa junção certinho, tá? Bom, então, a associação um para muitos, ela é usada quando uma das colunas-chave contém mais de uma entrada por registro, né, como mostrado aqui na figura. E para exemplificar, a gente vai realizar, né, a junção da tabela resultante do exemplo anterior, que é o DF3, com os sucessos do Spotify na tabela Charts, que vai ser o DF4. Então, aqui eu só vou ler, né, os dados para criar o data frame 4, tá? E aí aqui eu vou ordenar esse data frame pelo Song ID para vocês verem que nessa tabela a nossa coluna-chave, né, ela pode ter valores repetidos, tá? Então, aqui, por exemplo, né, com essa música aqui. Então, né, de novo, note que nessa tabela uma música ela pode aparecer em qualquer semana do chart do Spotify, ou seja, elas podem se repetir. Então, para qualquer música representada na tabela DF3, pode haver mais de uma ocorrência na tabela DF4. Tá? Então, nesse caso, a associação entre a tabela DF3 e a tabela DF4 é uma relação 1 para 1. Bom, então vamos integrá-las, né? Assim como no exemplo anterior, né, nós passaremos aqui, né, os dois data frames para a função merge e também a nossa coluna-chave song ID. Bom, então o resultado da junção vai ser o único data frame que combina as informações das duas entradas, né, que vai ser o def5. Porém, né, ao contrário do exemplo anterior, as informações originais, né, ou seja, o def3, vão se repetir conforme exigido pelas entradas do data frame df4. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, que, por exemplo, essa primeira música aqui do df3, Fall, está repetindo aqui pelo menos 3 vezes por causa das entradas aqui dela no df4. Bom, por último, né, o relacionamento muitos para muitos, ele ocorre quando vários registros de uma tabela são associados a vários registros em outra tabela, como a gente vê aqui na figura. E para exemplificar, suponha que você precisa integrar as várias músicas da tabela resultante anterior, né, a DF5, com outra tabela contendo o número total de spins que cada música atingiu nas semanas do charts, que vai ser a DF6. Então, observe, né, que em ambas as tabelas a coluna-chave Songadia ela possui entradas repetidas, e quando isso acontece, né, ou seja, se a coluna-chave das duas tabelas incluir entradas duplicadas, o resultado aí vai ser uma fusão muitos para muitos. Tá, então, aqui de novo, né, eu vou ler os dados para criar o DF6, e estou ordenando também para a gente ver que, de fato, né, ele tem ali músicas repetidas. E antes de prosseguirmos, né, com a junção, note que as duas tabelas também possuem em comum, além da coluna Song ID, a coluna Chart Week, tá? Que nada mais é, né, que a semana aí do chart. Ou seja, né, nesse exemplo a gente vai ter duas colunas chaves para realizar a junção, tá? Então aqui, né, ao contrário dos outros exemplos, né, ao invés de passar apenas uma coluna, a gente vai passar uma lista aqui de colunas chaves. Vou dar aqui. E, bom, após a junção, muitos para muitos, né, a coluna-chave do data frame resultante, o DF7, será a combinação das colunas-chave de cada tabela original, tá? Bom, além das associações, né, a função merge, ela disponibiliza 4 tipos de junções, que é a junção inner, que é o tipo de junção default da função merge, né, e se baseia na interseção de chaves de ambos os data frames. O outer join, né, que vai se basear aí na união de chaves do data frame esquerdo e os registros correspondentes do data frame direito,
A junção left e right, né, que vai usar aí apenas as chaves do data frame ou esquerdo ou direito, tá? E aí aqui eu coloquei uma figura para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona aí cada tipo de junção. Bom, então, para a gente entender melhor ainda, né, cada tipo de junção, vamos utilizar aí duas tabelas do nosso conjunto de dados nos exemplos a seguir, tá? Então, eu vou ler aqui a nossa tabela charts e a tabela tracks. Aí, de novo, né, estou selecionando aqui alguns campos específicos, tá? Só para melhorar, né, a visualização. E, começando aqui no primeiro exemplo, a gente vai realizar um inner join entre a tabela tracks e a tabela que armazena as músicas number one dos charts do Spotify, utilizando aí a função merge com os seus argumentos default, né? Então, a gente primeiro precisa criar essa tabela, né, que a gente não tem, e como é que a gente cria, né? Como a gente quer as músicas, né, com primeira posição, a gente pode filtrar aqui na nossa tabela charts pela coluna position e pegar onde a posição é igual a 1, tá? Então, a gente cria aqui a nossa tabela auxiliar, né, chamando aqui Top One Hits, e aí agora a gente pode prosseguir para a junção. Tá? Então, como eu falei, a gente vai fazer um inner join, né, que é o tipo de junção default da função merge, então a gente não precisa passar nenhum parâmetro aqui específico, tá? Só as duas tabelas que a gente quer unir, tá? Então, vou rodar aqui e, bom, teoricamente está funcionando. Então, como resultado, né, a junção ela mantém apenas as linhas que estão presentes na coluna-chave dos dois data frames, né, realizando aí uma interseção. E para verificar, né, se a junção deu certo mesmo, dado que todas as músicas da tabela tracks estão presentes na tabela charts, nós podemos comparar o número total de linhas do data frame resultante com o número total de linhas do menor data frame da junção. Tá? Então, primeiro a gente precisa saber qual que é essa tabela menor, tá? Então, aqui a gente vai printar, né, o tamanho das duas tabelas originais. E a gente vê, né, que no nosso caso a tabela Top One Hits é a menor, tá? Então, portanto, né, o data frame resultante ele precisa ter o mesmo número de linhas que essa tabela menor. Então, aqui a gente faz essa verificação, tá? Comparando, né, os tamanhos e, de fato, elas têm o mesmo tamanho, então a nossa junção aí deu certo. Bom, então, no próximo exemplo, a gente vai realizar um outer join entre a tabela charts e a tabela top one hits, que a gente acabou de criar, utilizando aí a função merge com um parâmetro, tá? Então, aqui primeiro eu só vou rodar aqui para a gente visualizar as duas tabelas. E, bom, nesse caso, né, como a gente não está fazendo mais, né, um tipo de junção default da função merge, a gente precisa passar aqui, né, no parâmetro how, o tipo de junção que a gente quer fazer, tá? Então, no nosso caso, o outer join. Bom, uma observação, né? Como foi mostrado na figura anterior, né? Aquela figura aqui dos conjuntos, em um outer join, todas as linhas de ambos os data frames vão estar presentes no data frame final, tá? Então, portanto, né, nesse exemplo, após a junção, a gente teria que ter exatamente as mesmas linhas da tabela charts, já que a top one hits é um subconjunto da mesma. Então, utilizando a função equals do pandas, a gente pode verificar se os dois data frames contêm os mesmos elementos, tá? Então, vamos fazer essa verificação aqui. E, de fato, elas têm, então a nossa junção deu certo. Bom, nesse exemplo, a gente vai realizar agora um left join, tá? Então, não vou realizar o right join, porque, enfim, a gente seguiria os mesmos passos, só que aí considerando o data frame da direita. Então, aqui a gente vai realizar a junção entre a tabela top one hits e a tabela tracks, utilizando a função merge, né, de novo, com o parâmetro how. Então, aqui só visualizando as duas tabelas que a gente quer unir. E aqui, fazendo aqui a operação de junção do left join. Bom, e o resultado da junção, então, ele vai ser um data frame contendo os top one hits, só que agora com informações básicas tiradas da tabela tracks. E bom, gente, esse notebook, então, essa segunda aula, apresentou aí como fazer a integração de dados de diferentes fontes, aplicando a função merge da biblioteca Pandas, tá? Então, se você tiver um pouco mais de interesse, né, nessa parte, né, de junção, utilizando Pandas, eu deixei aqui um link, tá? Para documentação que tenha informações extras sobre integração de dados, tá? Bom, a nossa próxima aula
vai ser vai apresentar, né, como transformar dados de diferentes formatos em formatos mais amigáveis para modelos e algoritmos de aprendizado de máquina. Então, até lá.